Olá, bem-vindos! Estamos na nossa última live do ano, então a gente vai fazer uma live de dúvidas, esclarecer dúvidas, falar, né, sobre aquilo que vocês precisam saber, conhecimento que vocês querem ter. Então esse é o momento de vocês aproveitarem para colocarem as questões de vocês, e eu vou tentar, dentro do possível, daquilo que, né, meu conhecimento abrange e dentro daquilo que é viável, responder tudo que for possível para vocês, tá bom? Tem algumas perguntinhas que deixaram aí nas caixinhas dos stories e aí eu também já vou responder. E vocês tendo perguntas, vão colocando aí que a gente vai cuidar de responder tudo que aparecer, tá bom? Essa é uma live onde a gente vai conversar de novo a respeito de zumbido, hiperacusia e misofonia. Quando a gente fala de zumbido, hiperacusia e misofonia, automaticamente a gente vai falar um pouquinho sobre fonofobia, tá? E vai conversar um pouquinho sobre recrutamento, que é uma outra questão que vem aí no meio dessa bagunça aí de hipersensibilidade sonora, tá? Então vamos começar do começo? Zumbido. O que é zumbido? Isso parece muito simples, mas às vezes as pessoas até têm dúvidas a respeito disso, que eles dizem, o meu barulho não é um zumbido, ele é um som assim. Então vamos lá. O que é zumbido pra gente que estuda e que trabalha com zumbido? Zumbido é a percepção de um som que não tem a sua geração no ambiente. Então, assim, é um som que a gente percebe dentro da cabeça, ele é gerado, ele é produzido pela nossa orelha, ou pelos nossos músculos, ou pelo nosso metabolismo, mas ele é percebido, então, ou na cabeça, em qualquer região da cabeça, ou na orelha. Algumas pessoas relatam perceber o zumbido aqui, na região da boca. Enfim, esse é o zumbido, ele não tem uma fonte geradora externa, ele é gerado e ele é percebido internamente. Existe um tipo de zumbido que a gente chama de zumbido objetivo, que é um zumbido onde a gente para do lado da pessoa e escuta o zumbido. Normalmente esse zumbido, que é esse zumbido objetivo, ele é gerado em função de alterações ali da circulação sanguínea, né? Pode ter alguma alteração ali de orelha média ou até ali, né, da região da orelha aqui na periferia. Ele é bem menos comum, ele não é esse zumbido que a gente fala aí, né, à torta e à direita. Ele tem um tratamento diferenciado, precisa de outros exames e avaliações, e normalmente ele é um zumbido normalmente cirúrgico. Mas o zumbido que a gente costuma dizer é um zumbido que, se você parar para alguém e disser assim, senta aqui do meu lado, vê se você escuta o que eu tô ouvindo, essa pessoa não vai conseguir perceber. Por quê? Porque esse zumbido tá aqui dentro, tá interno, tá? Mesmo que ele seja percebido numa orelha, ele pode ser percebido numa orelha, nas duas, de um lado da cabeça, no meio, no centro, tanto faz, tá? E zumbido abrange uma série de sons, seja sons que são chiados, zumbidos do tipo apito. Então tem pessoas que dizem, eu não tenho um zumbido, eu tenho um apito. Pra gente isso se chama zumbido, porque a entidade zumbido é a percepção desse som que não vem de uma fonte sonora externa, não tá ligado ao tipo de som. Pode ser batida de asa, pode ser som de panela de pressão, de cachoeira, som de cigarra, que é um muito comum. Até teve um post aí que eu coloquei os tipos de som e eu vi que cigarra, né, perguntei pro pessoal ali qual é o tipo de som que você percebe, e cigarra é um que é bastante frequente, pelo que eu percebi aqui do pessoal do Instagram, tá? Então, todos esses sons, eles são entendidos pela gente como zumbido, tá? Bom, causas diferentes causam características diferentes de zumbido? Há essa relação? Então, isso era uma coisa que se estudou muito, se pesquisou muito, e até um tempo atrás a gente acreditava que sim, tá? Hoje em dia a gente sabe que não tem essa matemática. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Se é um zumbido causado por perda de audição, ele é um chiado do tipo XYZ. Não necessariamente, tá? Então, não tem essa ligação a um zumbido que é gerado por alteração da articulação temporomandibular, é um apito agudo. Não necessariamente,
tá? Pode ser um apito agudo e gerado por outros fatores que não seja articulação, assim como os zumbidos que têm a origem aqui muscular, não serem apitos, não terem essa característica. Então a gente não tem essa relação. O tipo de som me diz qual é a causa ou me sugere uma causa. Não. Tanto é que a gente entra numa investigação aí de avaliar as questões auditivas sempre. Então quem tem zumbido vai ser aquela coisa clássica de eu vou pro otorrino e ele vai me pedir uma série de exames para ver a minha audição. Tem que fazer, tá? Por quê? Porque uma das maiores causas de zumbido são as perdas auditivas, por diversos e diferentes fatores, tá? Muitas vezes o paciente chega para mim com a audiometria e diz, o médico disse que não tem nada aqui na minha audição, ou não acharam nada na minha audição, e a gente olha a audiometria, existem pequenas alterações, que não são sinais de uma perda perceptível para o paciente. O que é isso? Ele não perde a entrada de som, ele não perde a conversa, ele não sente, não tem a sensação da diminuição da audição, mas aquela diferençazinha ali na audiometria já pode justificar a percepção do zumbido. Então, muitas vezes, quando a audiometria está lá, às vezes até tá dentro da normalidade, a gente olha lá, a audiometria tá indo tudo, né, as bolinhas que são da orelha direita, bolinha orelha direita, xizinho azul, orelha esquerda, bolinha vermelha direita. Então a gente vê elas todas numa linhazinha e de repente cai. Essa quedinha, mesmo estando dentro dos parâmetros considerados normais, já pode justificar. Porque se eu tô com tudo aqui em cima, por que esse aqui tá aqui embaixo? Então, poxa, já tem alguma coisa acontecendo ali naquela frequência. Enfim, então isso tudo precisa ser avaliado, precisa ir no otorrino, fazer esse tipo de avaliação. Muitas vezes na audiometria convencional a gente não encontra essas alterações e é solicitada a audiometria de altas frequências, que são aqueles sons que a gente não usa no dia a dia, que você não precisa deles para entender conversa, mas que são sons a gente ouve, né, de 20 a 20 mil Hz. A audiometria convencional avalia de 250 Hz a 8.000 Hz. Então ali tem uma faixa de frequências mais graves e uma faixa grande de frequências mais agudas que não são avaliadas. E não são avaliadas justamente porque elas no nosso dia a dia, para nossa compreensão de fala, para a gente entender conversa e tal, elas não têm muita relevância. Mas que alterações nessa região, elas podem justificar a existência, a presença, o aparecimento ou a permanência do zumbido, sim, tá? Normalmente, eu costumo dizer que zumbido ele é multifatorial, ele normalmente não vem sozinho. Então, quando você vê lá, tem uma alteração na audição, essa alteração já existia antes do zumbido, olha aqui, eu tenho uma audiometria anterior, mas aí juntou com um fato ou outro e pronto, o zumbido apareceu. Então, isso é uma coisa também que é muito importante quando você for fazer uma avaliação do zumbido, eu brinco que é um quebra-cabeças. Então, você vai juntando as pecinhas. Hoje mesmo eu recebi um paciente que já tinha lá as condições todas dele, mas ele teve uma exposição a sons. E aquela exposição a sons ali foi a gota, né? Naquele momento que ele teve a exposição a sons, ele estava com Covid, então foi a junção das coisas. Posso dizer que o Covid que gerou? Não. Talvez ele passasse o Covid sem nada se ele não tivesse se exposto a som. E talvez se ele tivesse se exposto àquele som, sem o Covid, ele também não tivesse o surgimento do zumbido, enfim. Então é esse quebra-cabeças que é importante. E aí, a partir daí, a gente já desconfia o que pode acontecer, a gente já vai direto nessa questão possível, né? Ele, inclusive, foi um dos que eu já desconfiei que tinha uma alteração do tensor do tímpano, dito e feito. Na avaliação a gente achou e ele já teve aí uma significativa melhora aí já na nossa primeira intervenção, que é bastante alegre para mim, né? Eu fico muito feliz quando isso acontece, quando a gente consegue ajudar assim dessa forma. Mas enfim, então você tem que sentar com um profissional e ter uma avaliação bem precisa. Então precisa avaliar a questão auditiva obrigatoriamente.
Talvez você tenha que avaliar as questões do labirinto, as questões que a gente chama de vestibulares, do equilíbrio, porque muitas vezes o labirinto ele é coladinho ali com o caracol da audição. Se eu tenho alterações ali no órgão, no labirinto, eu posso ter alterações ali no caracol da audição e isso ser um motivo, um desencadeador de zumbido. Enfim, então essas pesquisas, essas avaliações, elas precisam ser realmente bem feitas e esse quebra-cabeça precisa ser montado. Vai ser necessário avaliar o seu metabolismo, então exames de sangue que avaliam a glicose, colesterol, a questão hormonal, tireoide, vitamina D, vitamina B12, toda essa avaliação é importante porque ela pode ter relação com o zumbido, então precisa avaliar isso também. Avaliar a questão muscular, então a gente vai lá e põe a mão no paciente, vai vendo o que vai ter. Se for uma consulta online, a gente vai guiando o paciente para ir buscar pontos que possam ser pontos que possam disparar, ou aumentar, ou diminuir, ou reduzir, ou mudar o zumbido, para a gente poder ver se tem aí algum componente muscular associado. A gente vai então fazer a montagem aí desse quebra-cabeça. E muitas vezes a gente vai encontrar fatores que existiam e que não existem mais. Então, por exemplo, esse meu paciente de hoje teve lá uma exposição a sons quando ele estava com Covid. Hoje ele não está com Covid. E ele não está se expondo a sons, mas ele ficou com o resultado disso. Então, muitas vezes o causador não está mais ativo em você. Então a gente localiza pela história, por isso que é importante essa conversa, até para a gente poder desconfiar onde pode estar a questão e aí poder direcionar o tratamento para o caminho certo. Mas muitas vezes eu não tenho como tratar a causa, porque a causa já foi embora. Então no caso dele, o Covid tinha ido embora, ele não estava exposto a som, aquele evento ali que ele se expôs, aquele som tinha passado, foi muito pontual, foi naquele momento, não tem mais, mas ele ficou com o resultado disso, e é em cima disso que a gente tem que tratar. Então, muitas vezes eu não consigo tratar a causa, até porque ela já não existe mais, ela disparou e deixou a consequência, o zumbido. Zumbido é um sintoma, zumbido não é uma doença. Então, a gente vai atrás das causas, por quê? Porque ele tem fatores geradores, ele é um sintoma, um sinalizador de alterações que podem até ter acontecido no meu corpo, na minha via auditiva, no meu metabolismo, na minha musculatura, enfim. Então, isso tudo precisa ser avaliado. Tem que tomar cuidado com relação ao sono. Sono é um fator extremamente importante e completamente linkado ao zumbido, né? E assim, às vezes, atitudes que parecem simples, né? Que são as atitudes aí da higiene do sono. Hoje eu vou postar aí no Stories algumas diquinhas aí de higiene do sono para vocês. Mas a higiene do sono, ela é aqueles cuidados que a gente tem antes de dormir. Então, assim, não se expor a telas até 2 horas antes de dormir. A gente tem mudanças de liberação neuroquímica no cérebro, tá? Como eu tomar um banho quente, por exemplo, que é uma coisa que é super boa, libera neuroquímica, relaxa o corpo, por exemplo, é algo que é muito interessante. O tipo de coisa que eu me exponho no período prévio, então assim, eu assisto noticiário até a hora de dormir. Poxa, são todos conteúdos que direto ou indiretamente vão te deixar mais tensos, vão te deixar mais alerta, vão te deixar mais incomodado. Então não é o tipo de conteúdo que é interessante pra gente absorver, pra gente, né, ter contato antes de dormir, porque podem mexer com o seu sono. Você cuidar para não ter uma alimentação pesada, para que a sua digestão não exija energia, e aí isso possa te prejudicar na hora de dormir. Para você cuidar com o tipo de alimentação que você tem, alimentos que tenham qualquer pegada mais de cafeína, açúcar, que mexem com o nosso sistema, liberando uma neuroquímica que nos agita mais, também não são interessantes, né? Diminuir as luzes da casa, evitar se expor à luz clara, à luz branca, à luz azul, à luz celular. Então, assim, reduzir a luminosidade e apagando conforme o dia vai indo embora e vai escurecendo, a gente escurecer o ambiente também. Então, esses pequenos
detalhes que não são tão simples e tão fáceis de a gente fazer na prática, porque quando a gente coloca parece muito óbvio, muito pequeno, mas que tem um impacto gigante e que boa parte deles a gente não faz direitinho. Nem eu faço. Devo dizer, eu também tenho que melhorar nisso. É algo que a gente tem. Por quê? Porque eu acabo olhando o celular ali, vira e volta, eu tô ligada no celular. E é algo que a gente precisa se desconectar, né? Agora o resto, um banho quente, poxa, é tão gostoso, é tão fácil de a gente fazer, né? De repente tomar um chá, aqueles chazinhos que são chazinhos mais calmantes, pouco, não consumir muita água, depois das 4 horas da tarde começar a reduzir a ingesta hídrica, beber bastante água até esse horário e depois começar a reduzir para eu não ter que levantar durante o sono para ir ao banheiro, para fazer xixi. Então também são pequenos cuidados. Toda essa parte de cuidado com o sono, ela é muito importante, porque um sono bem dormido tem uma tendência a te dar um dia bom, um dia produtivo, um dia onde você está mais bem disposto e um dia onde essa neuroquímica está em dia. E neuroquímica vai acessar aqui o zumbido. Lembra? O zumbido está sendo percebido lá no cérebro. Eu não ouço, eu não escuto pelo ouvido. Eu escuto pelo cérebro. Quem ouve é o cérebro e não o ouvido. Então, tudo que é liberado de neuroquímica, eu costumo dizer, ele não sai assim direcionado. Essa neuroquímica que vai para a área do córtex pré-frontal. Eu vou trabalhar só com atenção. Essa neuroquímica é só para atenção. Não funciona assim. Jorra e todo mundo recebe o impacto dessa neuroquímica, inclusive o físico, inclusive o corpo. Né? Então, seja lá o que você pensou, o que você sentiu, o que você consumiu, que disparou pensamentos, sentimentos, o que você ingeriu, que foi liberando neuroquímica, enfim, tudo isso vai impactar e vai ter uma resposta aí na tua questão de sono que pode sim interferir no zumbido, tá? Então é um outro fator que a gente também tem que ficar super alerta. Teve uma pergunta que colocaram hoje lá na caixinha dos stories, que era se o estresse tem alguma relação ou pode ter alguma relação com o zumbido. Sim, com certeza, tá? O nosso sistema límbico, que nada mais é que um sistema emocional, ele está completamente ligado aos órgãos sensitivos, sensoriais, e a audição é um deles. Então vamos lá, qualquer som que entra aí na sua orelha, nesse momento o som da minha voz, ele é classificado. É irritante, é aguda, é agradável, me irrita, não é um som que eu gosto, enfim, seu cérebro vai classificar esse som. E quem classifica as informações, quem guarda o significado das informações, é o meu sistema límbico, que nada mais é que o meu sistema emocional. Só que o caminho não é de mão única. Então, o meu sistema auditivo vai lá e conversa com o sistema emocional. O sistema emocional, o sistema límbico, quando ele é ativado, ele vai lá e ativa os órgãos sensoriais, a via auditiva, para estímulos similares. Então, vamos lá. Eu estou bem, eu estou alegre, eu estou sossegada, eu estou relaxada. Meus órgãos sensoriais estão ativados em busca de estímulos similares. Relaxantes, sossegados, tranquilos, enfim. Então, cheiros que me agradam, sons que me agradam, então meus órgãos estão mais focados nisso. Se eu estou estressado, irritado, nervoso, ansioso, eu ativo meus órgãos sensoriais para estímulos similares. Então, é a hora que você está lá na mesma situação, mas a tua resposta é completamente diferente. Por quê? Porque teus órgãos estão ativados para ficar observando nas situações, sentindo, escutando coisas que são ligadas a essas emoções. Fora isso, todo pensamento, todo sentimento e estresse libera neuroquímica e de novo, neuroquímica jorrada no cérebro, vai para o cérebro inteiro, inclusive para a via auditiva, ativa lá as sinapses neurais, ativa caminhos neurais que não são tão interessantes como o do zumbido, por exemplo. Então, a gente tem aí um aumento da percepção do zumbido, né? E vai para o corpo também, tá? Então, sim, o estresse, a ansiedade, os sentimentos negativos, uma depressão, qualquer coisa ligada a isso tem uma tendência, em função da neuroquímica, em função dessa ativação das vias sensoriais, a aumentar a percepção do zumbido ou, às vezes, em alguns casos, participar daquele quebra-cabeça que é o que faz surgir o zumbido ou que faz manter o zumbido aí incomodando,
tá bom? Bom, se alguém tiver alguma pergunta de zumbido, aproveita, que senão eu vou mudar aqui e vou falar a respeito de hiperacusia. E aí eu vou entrar aí nas sensibilidades auditivas, sensibilidades sonoras. Então, o que é a hiperacusia, a misofonia, elas são tidas como uma alteração dessa sensibilidade auditiva. Na hiperacusia, eu tenho uma mudança na percepção dos sons dado a intensidade. Então, vamos lá. Sons que são fortes ou que são altos, eles, quando eu tenho hiperacusia, eles tendem a me incomodar fortemente, grandemente. Sons, às vezes, fracos ou de média intensidade, que para todo mundo passaria desapercebido, tendem a incomodar fortemente também, tá? A gente tem aí uma faixa de em torno de 50% das pessoas que têm zumbido têm hiperacusia, tá? Então são combinações que vêm junto, tá? E se eu não me engano, eu vou saber a porcentagem, mas acho que em torno de 80% de quem tem hiperacusia tem zumbido. Então é uma quantidade bastante comum. Por quê? Porque os geradores lá no cérebro são similares. Então, por neuroimagem, a gente sabe que quem tem zumbido, quem tem hiperacusia, tem uma hiperexcitação da via auditiva, uma hiperativação. E esse é um dos geradores do zumbido e gerador da hiperacusia. Então, como são similares, é muito comum que as duas coisas aconteçam juntas ou que uma aconteça após a outra, e até tem essa sensação, alguns pacientes falam isso, o zumbido me trouxe a sensibilidade e tal. Então tem essa sensação dessa combinação de um ter puxado o outro, tá? Ou de um ocorrer ali um pouco após o outro ou em conjunto. Então é bastante comum essa ocorrência, tá? Carmen tá perguntando, o bruxismo aumenta o zumbido? A Lívia diz que tem bruxismo também. Sim, pode aumentar, tá? É preciso avaliar individualmente, porque assim, bruxismo, apertamento, bruxismo hoje a gente considera, né, a gente roçar um dente no outro ou a gente fazer o apertamento. Então ele pode causar zumbido, ele pode gerar zumbido e pode ser que ele não gere zumbido, pode ser que ele não esteja relacionado à percepção do zumbido. Então é uma condição que pode gerar, mas ela precisa ser avaliada se nesse caso, no seu caso, ele é um participante ativo aí do surgimento, da manutenção do zumbido. Então, toda essa musculatura aqui, né, que é responsável pela articulação temporomandibular, e ela conversa com a musculatura de cervical, do corpo inteiro, né? Então, assim, eu sempre conto essa história. Eu tenho apertamento, eu descobri com 21 anos, que eu faço apertamento, né? E eu uma vez fui corrigir a minha pisada, tenho uma pisada pronada, fui botar uma palmilha e eu passei 3 dias sem abrir a boca com um zumbido super forte, porque eu tive uma alteração aqui do lado esquerdo, então eu não consegui abrir a boca de tamanho travamento que me houve. O que isso quer dizer? O corpo conversa. Eu fui corrigir o pé lá embaixo, tá? E alterou a minha articulação temporomandibular. Então, é um conjunto. Então, tudo que é alteração, que pode ali se relacionar, né? A questão muscular precisa ser avaliada, porque ela pode interferir nessa região, pode interferir na percepção do zumbido ou não, tá? Então, alterações de cervical, alterações relacionadas ao bruxismo, né? Podem sim estar relacionadas ao zumbido, sim, aumento da percepção, ou a manutenção ou a geração do zumbido, sim, tá? É necessário avaliar, tá bom? Bom, com relação à hiperacusia, então a gente vai ter aí uma redução da sensibilidade. Imagina, Carmen, pode botar pergunta aí que a gente responde, hoje eu tô aqui para vocês. A gente tem uma alteração da sensibilidade que está ligada à intensidade do som. Então, quanto mais o som que antes, para qualquer um de nós, ia passar como um som normal, para quem tem hiperacusia, esse som é muito forte, é incômodo, às vezes até gera dor, desconforto físico mesmo. Qual é a grande questão disso? É que daqui a pouco a gente começa a se privar. Então, eu já não vou para um almoço de família, eu já não vou para um evento com o pessoal, o Natal já vira uma tortura, eu não vou no cinema,
eu já não vou num show, se tiver que sair uma saída de barzinho, Deus que me livre. Então são coisas que acabam privando demais a pessoa e quando você vê isso pode desencadear inclusive outras consequências, então isolamento social, até uma depressão, né? Um aumento de ansiedade, enfim. Então são fatores que precisam de tratamento. O tamponamento, às vezes assim, ai, me incomoda o som, então eu vou tampar a orelha, eu vou botar um algodão, eu vou usar um tampão. É péssimo, não é recomendado, não faça isso, procura ajuda especializada, procura tratamento, existe tratamento, tem cura para isso, tem tratamento. Então não coloque o tampão. O tampão, ele conversa com o profissional que estiver te acompanhando, assim, se em algum evento, em alguma situação ele pode ser um recurso, mas ele não é feito para a gente manter como uso contínuo. Eu sei que tem pessoas que dormem com tampão, tem esse hábito, não é nada interessante, não é nada bom, porque a privação vai fazer com que a sensibilidade aumente. Então aquilo que está de certa forma te protegendo de se expor àqueles estímulos, ao mesmo tempo está aumentando a sensibilidade. Então evite o uso de tampão, né? Vá atrás de um aconselhamento, de um acompanhamento para que você possa fazer um tratamento e não tenha necessidade de usar o tampão e que possa então ter aí uma sensibilidade auditiva dentro dos parâmetros considerados normais e você possa ter uma rotina normal, um convívio normal, tá? Na misofonia já não é uma alteração de via auditiva, a gente tem ali na misofonia uma alteração ligada a sistema límbico com via auditiva, uma combinação do emocional com o sistema auditivo. E na misofonia a gente tem queixas muito pontuais. Então, o paciente vai ter desconforto com determinados e exclusivos sons, muitas vezes esses sons produzidos de uma pessoa, não necessariamente todo mundo. Então, a misofonia, inclusive, pode acontecer, todas elas podem acontecer em criança também, tá, gente? Mas eu tenho visto bastante misofonia em criança, né? E recomendo que busque tratamento desde criança, porque a tendência é a gente ter um prognóstico, pela minha experiência, mais interessante, melhor, né? E além de reduzir toda a limitação que isso acaba gerando, então assim, procura atendimento, faz o tratamento, quanto antes melhor. E na misofonia, muitas vezes a pessoa tem um desconforto com determinados sons produzidos pela boca, pelo nariz, por batidas de talher ou de coisa assim, e muitas vezes ligada a uma pessoa específica. Então, meu pai, quando faz esse som, incomoda. Se você faz, incomoda? Não. Se eu fizer, não. Mas o meu pai incomoda. Algumas pessoas têm para qualquer pessoa fazendo, tá? Então, aquele determinado som vindo de qualquer pessoa pode ser um fator desencadeante, um gatilho, pode, mas muitas vezes isso pode estar ligado a uma pessoa específica. Então, é algo bem específico, são sons que a gente chama de gatilho, que não estão relacionados ao volume, à intensidade do som, às vezes eles são fraquinhos, muitas vezes ninguém percebeu, mas o misofônico percebe que a pessoa fez aquele som, que aquele som está ali no ambiente e ele tem uma super atenção para aquele tipo de estímulo. Isso desencadeia uma resposta que é uma resposta muito grande para aquele pequeno estímulo. Então a pessoa tem um ódio, uma raiva, muitas vezes tem vontade de se pendurar lá na pessoa que está produzindo o som para fazer ela parar de fazer o som. Ela tem realmente uma resposta emocional extremamente intensa, forte, né? E isso atrapalha muito porque a pessoa fica muito desconcertada, ela tem noção de que a resposta está maior do que deveria depois que passa, mas é incontrolável. Isso não é frescura, né? Eu sei que para muitas pessoas conviver com isso é muito difícil e a gente entende isso às vezes como uma frescura, não é frescura. O que desencadeia nessas pessoas é realmente uma resposta extremamente aversiva
e forte com relação a esses sons, tá? A misofonia precisa ser tratada justamente para que a pessoa tenha qualidade de vida e para que a pessoa possa aí conviver em família, conviver em eventos, em situações, e que ela possa passar por essas situações sem tanto descontrole emocional, tá? É bastante comum que em períodos de maior estresse ou maior ansiedade ou períodos de entristecimento, os gatilhos, esses sons que disparam isso, tendem a ficar mais nítidos, mais fortes e mais incômodos. Por quê? Porque tem essa relação com o sistema límbico, tá ligado à questão emocional relacionada a esse som, tá? É possível que a gente tenha uma combinação desses fatores? É possível ter, por exemplo, misofonia e zumbido? É possível ter hiperacusia e misofonia? Então, assim, são combinações, assim como a gente já falou, o zumbido e a hiperacusia também, super pode. Então, é importante sentar com o profissional, filtrar, ver o que está acontecendo, porque o caminho terapêutico, a indicação de terapia, de tratamento, ela é diferente, baseada nas suas queixas, e a gente precisa saber o que está acontecendo para poder te indicar o caminho correto, tá? Por onde começa. A Sandra colocou aqui, você falou muito sobre zumbido. Tenho há 20 anos. Tenho perca, acho que da audição, de 30 decibéis, seria isso? Uma perda leve? Que posso fazer para acabar com o zumbido? Sandra, não tem como eu te dizer o que você pode fazer para acabar com o zumbido, porque eu não conheço teu caso como um todo. Então, como eu falei lá no começo, a gente precisa montar o quebra-cabeça. A gente precisa saber o que está acontecendo. Essa perda de audição veio com zumbido? Ela já tinha antes? O que aconteceu nesse período? O que está acontecendo agora? Quais são os possíveis mantenedores? Vê os teus exames de sangue, vê as questões musculares que podem estar envolvidas nisso, vê a tua questão de rotina, a questão emocional, para daí a gente poder pensar o que a gente precisa montar de estratégia para você, tá? Normalmente, e aí entra um normalmente, porque aí é avaliado caso a caso, quando a gente tem perda de audição, existe a indicação do aparelho auditivo. Por quê? Porque se eu trouxer o som de fora, de volta para dentro, eu percebo menos o som de dentro. Então, se eu tampar a minha orelha, eu vou perceber mais os sons de dentro da minha cabeça. Inclusive, a minha voz fica diferente, porque eu escuto a reverberação, a batida dela no osso, nos líquidos que estão dentro da minha cabeça. Eu percebo ela mais pelo estímulo interno. Então, o que acontece quando a gente tem uma perda de audição é que como se eu tampasse a minha orelha. E aí eu vou perceber mais os sons de dentro, e isso faz com que eu possa passar a perceber o zumbido mais forte, porque está entrando menos som de fora. Então, normalmente, quando a gente tem uma perda de audição, a gente sugere, dependendo da perda, precisa olhar a audiometria, precisa olhar lateral, quais as orelhas, enfim, isso tudo precisa ser avaliado. Mas, normalmente, o aparelho auditivo, ele é um recurso de tratamento, não necessariamente só ele vai resolver, e aparelho também não é colocou e o zumbido saiu. Eu acho que isso é uma outra coisa que a gente precisa deixar bem, assim, é muito importante, assim, a gente não tem nenhum recurso mágico para tirar zumbido. Então o que eu faço hoje para meu zumbido sair? Meu zumbido tá forte, o que eu faço? Primeira coisa de tudo é acalmar, trabalha o teu emocional, olha para ele e diz ok, ele tá forte hoje, ele vai baixar, porque ele baixa, ele não fica forte o tempo inteiro. Respira, a respiração é uma arma, porque ela acaba organizando a quantidade de oxigênio e de gás carbônico dentro da gente, baixando a nossa ansiedade, acaba equilibrando um pouquinho o nosso nervo vago, que é um nervo que vai aqui para essa orelha e que está muito ligado à musculatura da nossa articulação temporomandibular, orelha, pescoço, e que ele desce até o intestino, né? Então, acho que a primeira coisa é isso, e procura um atendimento especializado para saber exatamente qual é a indicação de tratamento para o seu caso, tá?
Então, Sandra, procura uma pessoa especializada para poder te orientar, olhar todas essas questões, avaliar tudo que pode ser interessante para você, para que a gente possa montar aí uma estratégia de tratamento para você, tá? Lembrando novamente que não vai ter nada mágico. Ah, fiz hoje, amanhã meu zumbido sumiu. Isso não é uma garantia, isso não é uma certeza. Isso, aliás, não é que não possa acontecer com ninguém, mas isso não é a maioria dos casos. Então, normalmente a gente tem todo um trabalho, inclusive com o aparelho auditivo, para que exista uma reorganização ali no cérebro para essa percepção, para essa estimulação aí do zumbido reduzir e ela poder então ser aliviada ou, enfim, ir embora de vez, tá bom? Então tem que avaliar aí o que pode estar acontecendo, o que pode estar aí junto com o seu caso, tá bom? Pessoal, tem mais alguma pergunta? Senão eu vou encerrar a nossa live de hoje, tá? Ela é a nossa última live do ano. Ano que vem eu volto. Eu devo voltar a fazer as lives aí na segunda semana de janeiro, tá? Então, se vocês tiverem questões ou sugestões para live, pode colocar aqui pra gente. Se for alguma questão que a gente possa ou deva chamar algum especialista de alguma área, a gente vai então buscar um profissional que possa aí dividir com a gente conhecimento. Então, coloquem as questões, podem escrever em box, pode colocar aí nos posts se quiser deixar alguma pergunta, alguma questão assim, e a gente vai tratar de buscar os recursos e as informações que possam ajudar vocês, tá bom? Um beijo grande, eu desejo a todos vocês um excelente Natal, uma excelente virada de ano. Agradeço a vocês, eu sei que esse canal é um canal novo, que né, o Zumbido IH, gente, eu criei ele tem poucos meses, acho que foi outubro que eu criei o canal, né? E eu agradeço muito a participação de vocês. Eu vou continuar produzindo conteúdos de qualidade, de pesquisa. Eu tenho tentado buscar aí assuntos e conteúdos que sejam relevantes e que tenham uma qualidade técnica para que vocês possam ter acesso à informação de qualidade, pesquisa e ter uma referência mesmo para poder ter informação, tá bom? Obrigada, uma boa virada de ano para vocês, um Feliz Natal, um beijo grande, tchau!